Aí no versículo 13 ele fala: porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porquanto é um bebê. Algumas versões diz criança ou menino. Então eu separei aqui algumas características de menino. Primeira característica que eu separei aqui: a criança, ela faz birra. Você tem filho, você sabe disso. Por exemplo, você vai na rua, você vai lá no centro da Alcântara do teu filho, ele vê um sorvete. Ele quer o sorvete e você fala não. O que acontece? Apanha. Ele quer espernear. Ele quer gritar. A mãe tem que dar uma chinelada, às vezes no meio da rua, mas porque quer fazer birra. Porque quer espernear. Porque quer bater o pé. Infelizmente, dentro da igreja hoje, muitos de nós, às vezes de anos de caminhada, faz birra dentro da igreja. Parecendo que você está lidando com criança. Fazendo birra. Ah, porque não falou comigo. Ah, porque convidou um, não me convidou. Ah, porque fez aquilo com o outro que é mais próximo um do que o outro. É birra. É infantilidade. Servo do Senhor, que depois de anos de igreja, vem no culto, escuta uma mensagem e bate o pé que o pregador estava mandando indireta para a pessoa. Isso também é birra. Quer fazer birra com a palavra. É ridículo. É ridículo pensar que o pastor Sandro, o evangelista Rodrigo, o Vitor Bispo, o Caio, quando eles vêm pregar aqui, você imagina, eles estão em casa, eles pegam a Bíblia deles em casa e ora: Espírito Santo, como eu posso pregar uma palavra para mandar em direta para fulano? Não é ridículo? É meninice. É muito mais fácil, é muito mais cômodo ao seu ego você acreditar que a culpa está no pastor do que está em você. Se o pastor ou quem estiver pregando, ele expor a Bíblia, ele está fazendo a exposição bíblica, não é indireta para você. Uma coisa é, ele deixou a Bíblia de lado, está falando dele mesmo. Esqueceu a pregação, está falando dele mesmo. Você pode falar, foi indireta. Mas agora, na pura exposição da Bíblia, você quer que faça o quê? Que exclua o texto da Bíblia só para massagear o teu ego? Ou que o pastor não pregue sobre o perdão porque você não sabe perdoar? Não pregue sobre oração porque você não ora? Não pregue sobre evangelizar porque você não quer abrir a boca e falar de Cristo? É meninice, é birra. É birra. Segunda característica: não gosta de responsabilidade. A criança, se você deixar, ela quer brincar da hora que acorda, da hora que dorme. Ela quer brincar da hora que acorda, a hora que dorme. Não quer estudar, não quer lavar uma louça, não quer jogar um lixo para fora. Mas conforme ela vai crescendo, se a maturidade vier, qual é o certo, ele vai começar a ter interesse pelo estudo, porque ele vai pensar: eu tenho que estudar porque lá na frente tem que trabalhar. Começa a vir mais ali na fase da adolescência, né? Aí já começa a pensar na faculdade, começa a ter um pouco de responsabilidade. Aí daqui a pouco ele já adquire um trabalho. É mais responsabilidade, trabalhando. Porque ele pensa: agora eu tenho que sustentar minha família. Eu tenho uma esposa, eu tenho filho. Então já adquire mais responsabilidades. Porque a maturidade vai vindo. O crente menino, ele também não quer ter responsabilidade com nada dentro da igreja. É tudo joga na conta do pastor e ele que luta sozinho. Isso é característica de crente menino. Não quer ter responsabilidade com nada. Você já tentou parar uma bicicleta sem botar o pé no chão com ela parada? O que vai acontecer? Alguém está comigo? Você está numa bicicleta, em cima dela, não botou o pé no chão, o que vai acontecer? Ela vai tombar. Mas você se pergunta: por que eu não consigo me reerguer? Você está parado. O pastor Lucinho Barreto, ele fala: você vai colocar gasolina num carro para não andar nele, para deixar parado na garagem? Não vai. Para que o senhor vai te encher, vai te reerguer, deixar novinho para você ficar parado no banco? Não adianta, não resolve. Terceira característica: competitiva. A criança, ela quer competir em tudo. Eu lembro até hoje, quando eu era criança, saindo todo mundo para ir para a praia, família, uns 5 carros assim, pelotão, e eu lá felizão que estava no carro da frente. Eu criança, pensando: tô vencendo, vou chegar primeiro. É coisa de criança. Hoje em dia, eu saio, eu não lembro de nada. Por quê? Eu cresci, a maturidade chegou. Mas, infelizmente, para o crente menino, ele está anos na igreja, mas a maturidade não chegou, ainda é uma criança competitiva. Eu me refiro a você tentar ser melhor do que o outro. Porque o outro foi consagrado, você que tinha que ter sido consagrado. Porque o outro foi chamado para tocar, você que deveria ter sido chamado para tocar. O outro foi chamado para isso, para aquilo, mas você não. O pastor tem mais intimidade com um do que com o outro. O irmão abraçou um, não abraçou o outro. Quer competir com tudo, eu toco melhor. Isso também é característica de crente menino. Nós somos um corpo. A palavra fala disso direto.
A mão não pode dizer que não precisa do pé. Eu acho muito interessante. Por exemplo, se eu estou com sede, tem uma água ali. Todo o meu corpo vai trabalhar para pegar aquela água ali. O meu olho vai olhar, as minhas pernas, pé, vai caminhar, os meus braços vão pegar. Todo o corpo se movimentou para um único propósito. Isso é corpo de Cristo, todos nós unidos, juntos, para um único propósito, visando Cristo. É por isso que não cabe no meio da igreja competitividade um com o outro, como se fossem crianças. Como se fossem crianças. A palavra fala, Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O Senhor se agrada da união. Eu acho interessante que nesse Salmo 133 ele fala, ali em Jerusalém o Senhor derrama a bênção. Por quê que ali em Jerusalém o Senhor derrama a bênção? Porque Jerusalém é a cidade onde todo ano iam para fazer o quê? Adorar o Senhor, juntos. Então não é porque Jerusalém é uma cidade, a terra é santa, não. Mas porque o povo se reunia como um só povo para adorar a Deus. Por isso a bênção é derramada ali. O Senhor não se manifesta em um grupo desunido. Em um grupo que está cada um puxando para um lado. Que é uma perna quer ir para um lado, outra perna quer ir para o outro. Isso não existe. No meio da igreja não deveria existir. Quando você sabe quem você é no reino, você não precisa almejar cargo, você não precisa almejar função. Porque você sabe quem você é no reino. Você sabe de quem você é filho. Você sabe qual é o seu propósito. Quarta característica, a criança ela é instável. Chega a ser engraçado. A criança ela está rindo, ela tropeça e cai e abre um berreiro como se tivesse perdido a mãe. Berreiro, chorando. Aí levanta, você sopra ali, enxuga a lágrima, já sai correndo de novo. De 0 a 100 assim, ó. Depois você pergunta, cadê fulano? Dormiu. Eu não estou me referindo, trazendo para o nosso contexto do crente menino, que você não vai ter variações. Isso é normal. Uma semana você vai orar um pouco mais do que a outra. Outra semana você vai ler um pouco mais do que a outra. Uma você vai estar um pouquinho mal, né? A outra vai estar um pouquinho melhor. O que eu estou dizendo é a pessoa que vai de 0 a 100. Você entende? Você pode até... Imagina um peixinho andando assim. Ó. Ele está variando, mas ele está indo no rumo. Ele está aqui, ó, constante. A pessoa instável, ela vai para cima, ela volta, ela dá... Uma hora ela está cheia de fé, confiando. Não, Bíblia, Deus. Aí outra hora, porque ouviu uma pregação, ou ouviu algum vídeo na internet, ou conversou com algum ateu, ouviu conteúdo que não deveria ver, já começa... não sei não, hein? Começa um monte de dúvida. Romanos 9 aí... Ele está estável, uma hora ele quer vir trabalhar na congregação, ele quer entrar em todos os ministérios ao mesmo tempo. Depois ele sai de todos ao mesmo tempo. Ele não está lendo nada. Aí ele fala, não, eu tenho que ler Bíblia. Ao invés de pegar, meditar aí, digerindo aquilo ali, quer ler 15, 20 capítulos por dia. É instável, vai lá em cima, volta, característica de menino. Quando eu estou um pouco mal emocionalmente, eu lembro de Neemias. O Artaxerxes do rei virou para ele e falou assim, Neemias, eu nunca te vi triste. Estou te vendo triste só agora. O que aconteceu? Para tirar, eu imagino, que para tirar o Neemias do sério, precisou ser um motivo muito sério. Que era o problema que estava tendo em Israel. Por quê? Estabilidade, o camarada estável. O Senhor não quer que no nosso meio tenha crente menino, variando em tudo, que você não pode contar para nada. Não é qualquer pregação ou qualquer vídeo que você vê no YouTube que tem que te colocar dúvida na palavra. Não é qualquer problema que você tem na congregação que tem que te fazer desanimar de vir aos cultos. Não é qualquer problema que você tem no evangelismo, por exemplo, quando você vai evangelizar, às vezes recebeu uma palavra torta, algo que te magoou, que você tem que desistir de evangelizar. Porque se qualquer coisa que acontece já te leva para um lado, já te leva para o outro, você não tem estabilidade em nada, você está com característica, sintoma de crente menino. Como ser maduro? Versículo 14 vai responder. Acompanha comigo. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade e também para aqueles que, pela razão do uso, tem uma conversão que está diferente, alguma outra? Exercício constante. Pelas práticas também boa. No original grego, é a palavra, não sei pronunciar, exis, que significa hábito. Você está habituado àquilo ali. Você não tem, aquilo não te é estranho. Você sabe que quando você acorda de madrugada e vai no banheiro, às vezes você nem abre o olho direito. Você vai com o olhinho assim, porque você já está habituado com os móveis da tua casa. Você vê aquilo ali todo dia. A palavra exercitados aqui no grego é gunazo,
que significa treinar, exercitar, eu estava pesquisando, é a mesma origem, raiz, né, da palavra ginástica. Ou seja, você está exercitando aquilo ali. Então, quando você não exercita, você fica atrofiado. Você não cresce. Você está me entendendo? Às vezes você até estuda, mas você tem muito conhecimento na cabeça, mas sem prática nenhuma. Você fica igual o Megamente. Quem já viu o desenho? Aquele desenho de animação, o Megamente, que é um alienígena azul que tem um cabeção e um corpo fininho. Você tem um cabeção, mas o corpo é atrofiado, porque não exercita aquilo ali. Tem pessoas que elas estudam Bíblia, ela vai estudar 2 casas de Israel, ela vai estudar as festas, vai estudar Apocalipse. Tem pessoa que estuda transcatologia, que ela te leva no endereço do anticristo. De tanto que ela sabe, de tanto que ela conhece. E vive com a mente dele, em Jesus mesmo. Mas aí voltando, você exercita, você não tem somente uma mente grande, você exercita aquilo ali. Como? Por exemplo, você escutou uma mensagem aqui sobre perdão. Você não vai só entrar no ouvido e sair no outro. Você vai lembrar de quem que você tem que perdoar, vai lá na pessoa e perdoa. Ou pede o perdão. É exercício. Você escuta uma mensagem sobre oração. Você chega em casa, você exercita. Você começa a orar. E com a oração, você já vai crescer um pouquinho mais. Você já não orava, você já adquiriu o ministério de oração, já cresceu um pouquinho mais na fé. Aí com a oração, vai te gerar experiências com o Senhor, já cresceu um pouquinho mais, você vai conhecer mais o Senhor, que você está ali íntimo, já cresceu um pouquinho mais na fé. Aí você passa a ter intimidade com o Espírito Santo. Com a intimidade com o Espírito Santo, você lê a Bíblia, você não entendia nada, mas cai uma escama dos olhos. E o próprio Espírito Santo vai ter interesse de te falar da palavra, você vai crescendo, mas por quê? Que muitos de nós, às vezes, culto após culto, não cresce. Porque escuta, entra no ouvido, sai pelo outro, não absorve o nutriente, que a palavra alimenta, é nutriente e não cresce. Uma criança, ela não cresce se ela não tiver alimento. Se você não alimentar ela, ela não vai crescer. Ela vai morrer pequeno e magro. Tá todo mundo falando que eu tô com a barriguinha. Eu não acho, não. Eu acho que eu tô com o corpo igual do Davis, assim. Eu não adquiri. Eu não adquiri essa barriga me alimentando uma vez só. Você concorda comigo? Ela cresceu um pouquinho, mas precisou de quê? De alimento. Muito alimento. Por quê que você não cresce e eu não cresço? Não se alimenta. Não por falta de alimento aqui, mas porque o alimento é passado, você não quer digerir, não quer absorver. Às vezes você quer passar para o irmão. Isso, a mensagem foi para o irmão, foi para mim não. A gente vem no culto, chega em casa, esquece de tudo. Isso é errado. Você chegar em casa e nem lembrar o que foi pregado, isso é errado. Se eu perguntar para você, o que você aprendeu na mensagem? O que eu aprendi? Você não sabe, você não absorveu nada. Você não cresceu em nada, só veio esquentar banco e cantar alguns louvores, só isso. Ainda no exemplo do karatê, o mestre ele sempre fala, eu ensino o movimento aqui, o soco, o chute, o que seja, mas vocês precisam treinar em casa. Ele fala, se vocês não treinarem em casa, ele repete isso direto, não repete? Meu irmão, uma faixa acima da minha ainda. Eles repetem isso direto. Se você não treinar em casa, você não vai crescer. Se você só tentar aprender, quando vier aqui no treino, você não vai crescer. Você tem que treinar o movimento em casa. Do mesmo modo, se você só vier aqui no culto, da porta para fora, você esquece de tudo, você não vai crescer em nada. Vai continuar um crente menino. Vai entrar ano, sai ano, com o mesmo erro, com o mesmo defeito. Cristo, que é o cabeça, ele quer que nós cresçamos. Nós vamos progredir, não estar estagnados na fé, parados na fé, regredindo. Ainda, no exemplo do karatê, meu irmão ficou alguns anos sem fazer. Ele voltou agora, ele queria voltar para a faixa branca. Ele fala, não. Você esqueceu tudo, mas você volta na faixa que você estava. Ele fala, aqui você não regride. A faixa que você está é a faixa que você vai voltar. Você que corre atrás do prejuízo. Que você não retrocede, você avança. É isso que Cristo quer. Irmão, Jesus não veio, não se sacrificou na cruz para que a igreja venha ser uma igreja matura. Uma igreja menina espiritualmente. Ele virá da sua glória para nos buscar.
Ele quer buscar uma igreja que está se aperfeiçoando constantemente, está crescendo, está expandindo em sabedoria, em conhecimento, em número, porque está convertendo pessoas, porque está chamando pessoas para Cristo. Não sou eu, não é o pastor Sandro. É Cristo que quer que nós venhamos nos aperfeiçoar, crescer e não sermos meninos na fé, para a honra e glória do Senhor.